Bom, general, nós temos aqui, nosso diretor-presidente, contando com a nossa próxima etapa. Eu só vou fazer a abertura dela. Nós passamos agora na etapa de mesa redonda. O setor que nós convidamos e faz parte hoje de um trabalho importante que o IBRIC inicia, que é o segmento de resíduos sólidos, limpeza urbana e efluentes. Essa é parte da nossa discussão aqui hoje pela manhã, vai ser coordenada por Luiz Gonzaga Alves Pereira, o presidente da ABET, Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Efluentes. Ele é também conselheiro e membro, a ABET é associado do IBRIC, e o Luiz Gonzaga, nosso conselheiro, faz parte do Conselho Deliberativo. Então, ele convidou aqui dirigentes de empresas, as mais representativas desse segmento estão aqui pessoalmente, alguns que não puderam estar, tiveram seus representantes por motivos pessoais ou de saúde, perfeitamente compreensivos, querendo agradecer a todos e todas por essa participação. E eu passo a palavra ao Luiz aí, que faz a apresentação, e já de nossa parte do IBRIC, agradeço imensamente aí o tempo, a disponibilidade e a contribuição de vocês. Nós somos aqui parceiros, como o general disse, numa causa e várias ideias. Muito obrigado. Luiz? Queria fazer mais uma vez uma saudação a todos, não só à mesa, mas também a quem eu saúdo na pessoa do nosso presidente, o general Sérgio. Queria também agradecer aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, dizer que a presença da doutora Fernanda foi extremamente importante. Algumas perguntas chegaram via WhatsApp, não sei por que acaba acontecendo, mas, enfim, Sérgio, depois a gente se reúne, manda as perguntas e respondemos para a doutora, e respondemos, então, as perguntas. Queria agradecer a presença dos nossos dirigentes de importantes empresas do nosso segmento de resíduos e efluentes, iniciando. Eu sempre gosto de usar a ordem alfabética, porque é a forma mais saudável que a gente tem para não dizer que a gente está privilegiando. Um abraço ao nosso amigo Antônio Salmeron, que é o CEO da Vital. Um abraço ao Hugo Neri, da Marquise. Lamento muito pelo estado de saúde, mas felizmente está bem, do Ismar Assali, mas saúdo o Ismar e também a Fernanda, que é nossa companheira também do comitê, no IBRIC, que vai representar o Ismar em função da Covid. Ele está bem, o que é importante. Quero saudar também o Pedro Padranos. É Padranos, não, Pedro? Pradanos, mas tudo bem, fica tranquilo. De saúdo, agradeço a presença e agradeço também a doutora Simone, que está representando o Ricardo Valente, da empresa Corpus. Iniciando, então, este bloco, eu pediria que cada um dos senhores, na mesma ordem que indiquei, começando pelo Antônio Salmeron, que pudesse falar sobre o tema integridade e governança no setor de resíduos. Por favor, Salmeron. Bom dia a todos. Estão me escutando? Sim, perfeito. Tá joia. Senhor presidente, general, bom dia. Prazer estar aqui novamente. Eu também gostei muito das palavras da Subsecretaria de Integridade, através da doutora Fernanda, porque a gente vê uma preocupação, a gente sempre tem a preocupação de trabalhar o compliance e a integridade no setor privado, vamos dizer assim, nas empresas, né? A partir da lei anticorrupção, nós passamos, então, a proteger as empresas, como o nosso presidente falou, e passamos a fazer um trabalho de conscientização de todos os colaboradores para trabalhar, vamos dizer assim, da maneira mais correta, transparente e íntegra, sendo dentro e fora da empresa. E quando a gente vê uma iniciativa do poder público fazer a integridade dentro de um ministério,
a gente vê isso com muitos bons olhos, porque o nosso sonho é que todo o setor público tenha uma cadeia de integridade também, né? É muito importante que tanto o cliente quanto o contratado possuam essa prioridade na integridade, porque o ambiente fica mais saudável, fica mais transparente, fica mais leal, fica mais flui melhor, né? Então a gente vê iniciativas como esta no país, nos agrada muito. E também, dentro da nossa atividade, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer as empresas do setor, né, Luiz e demais, para a gente poder realmente que todo mundo participe dessa onda de essa vontade de querer mudar o nosso país. Então, apesar de ser uma semente, como o nosso presidente falou, ter apenas um ano, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de sermos atores nesse processo de mudança para ter mais integridade, não só nessa nossa atividade, acho que em toda a relação, né? Privado-privado, privado-público e público-público, ter essa questão de integridade como prioridade. Isso é o ar que a gente respira, acabar ficando uma coisa natural, né? Mas dentro da nossa empresa, Luiz, nós começamos a trabalhar com integridade logo após a lei anticorrupção. Já começamos a conversar um pouco sobre compliance, criamos um setor, uma gestão específica dessa área, com uma equipe independente, com uma auditoria independente, e temos, vamos dizer assim, diversos indicadores aí mensais, temos relatórios trimestrais que sempre a gente discute com a alta direção, inclusive com o comitê de acionistas, de tudo que acontece na empresa e que, vamos dizer assim, não está em conformidade com o dia a dia e o que a gente quer que seja no dia a dia. Hoje a gente tem um setor que cuida disso, tanto na empresa como no grupo. Nós somos do Grupo Queiroz Alvão, a Vital é uma empresa que faz parte do Grupo Queiroz Alvão. Então, setor de integridade de compliance dentro da Vital e temos um setor de integridade e compliance dentro do grupo. Então, a gente tem uma dupla proteção, vamos dizer assim, uma dupla camada para poder estar sempre pensando nisso como uma prioridade. E tem funcionado muito bem, tem funcionado de uma forma bem bacana até. A gente tem tido bastante divulgação, que eu acho que passa principalmente por treinamento, né, divulgação das ações, do que a gente quer, quais são os riscos, né, que a gente tem com o prestador de serviço, principalmente do poder público municipal. A gente tem uma relação muito com municípios e também alguma coisa com o Estado, na parte de licenciamento, de aprovações, etc. Então, a gente busca sempre ter essa relação de uma forma bem transparente, de uma forma bem documentada também, de uma forma escrita, muita coisa escrita, a gente registra muito isso por correspondência. Mas é um processo de mudança que a gente acha que o nosso setor todo está com essa vontade, acho que as próprias associações são grandes fomentadoras dessa mudança de cultura e de implantação dessa parte de integridade. Eu queria parabenizar as nossas 4 associações que têm trabalhado diuturnamente para que isso aconteça. E as empresas que estão aqui presentes, nossos colegas aí que também estão com essa iniciativa de sermos líderes na parte de implantação disso e que a coisa flua naturalmente no nosso setor e que a gente consiga trazer em 2021 mais empresas, em 2022 mais empresas, que lá na frente a gente consiga ver que essa sementinha que a gente plantou vai virar uma árvore frutífera aí que a gente vai poder trabalhar dessa forma no dia a dia das empresas e do nosso setor. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Obrigado, Antônio Salmeron, pela sua primeira participação. Queria registrar que o segmento de resíduos tem uma ação coletiva de integridade e que hoje está dentro do nosso IDRIC, trabalhando já com o Comitê de Sustentabilidade, ações que são importantes para o desenvolvimento cada vez maior e mais seguro do setor de resíduos. Queria agora ouvir
o Hugo Nery, que é da Marquise, é um grupo também muito importante, que tem participação ativa no nosso setor de resíduos, e que peço ao Hugo que fale sobre a importância e a necessidade do tema integridade no nosso setor. Por favor, Hugo. Hugo? Hugo, seu microfone. Eu acho que ele está com o microfone fechado. Desculpem. Me ouvindo agora? Ok, Hugo. Por favor. General, bom dia. Prazer conhecê-lo. Amigos do segmento, prazer, bom dia a todos. É muito bom estar aqui discutindo com todos vocês um tema de tamanha relevância. Eu não vou querer ser repetitivo em relação às palavras que o Salmeron acabou de falar, para que a gente possa tentar enriquecer um pouquinho mais essa discussão. É óbvio que a nossa empresa também está fazendo esforços semelhantes ao que o Salmeron apontou, e, obviamente, a gente tem os mesmos caminhos e as mesmas dificuldades na busca dessa mudança de comportamento geral que a gente precisa alcançar. O que eu gostaria de colocar sobre nossa visão em relação a esse assunto é que, na verdade, ele tem uma complexidade imensa e são várias as razões pelas quais a gente tem na nossa sociedade um comportamento muitas vezes incompatível com aquilo que se espera tanto do lado contratante quanto do lado contratado. O Brasil, por característica, general, e o senhor sabe melhor do que eu, tem a influência do poder público, do Estado, em relação ao PIB, de uma maneira muito intensiva. Somos todos, de uma forma ou de outra, dependentes da ação do poder público para que possamos tocar as nossas atividades. A nossa, em específico, mais ainda, no caso da gestão de resíduos sólidos, porque trabalhamos diretamente com o município. E o ente federativo, o município, é aquele que presta o serviço na área de saneamento básico para a população, e a maior parte de nós temos ligações diretas com essas pessoas. Eu concordo com o que o Salmeron falou a respeito da busca, da tentativa do Estado, do ente público, começar a se rever, e acho que o ministro Tarcísio tem feito um trabalho maravilhoso nessa área, mas a gente gostaria de ver isso estendido ao varejo. Eu chamo varejo essa quantidade imensa de contratantes que temos, que são os municípios, a administração pública municipal. E aí eu gostaria só de colocar em termos de discussão, eu tenho participado de muitas palestras, tenho visto muito trabalho e ouvido muitas palestras também, e tive a oportunidade de, em São Paulo, assistir uma palestra do CGU e da Polícia Federal, da Receita Federal, onde eles mostraram um trabalho muito grande que eles estão fazendo na busca de ter uma qualificação muito grande nos seus setores, nos seus órgãos, para a análise das concorrências públicas. A concorrência pública é o início de todo o processo que pode haver ou não uma conduta indevida. Então, eles têm se preocupado de uma forma muito forte em avaliar corretamente a precificação e, segundo as falas dos diversos entes dessas palestras que participei, a maior preocupação é em colocar a proteção à concorrência, fazendo com que o preço base definido seja o preço justo para que a administração pague e que as empresas possam efetivamente concorrer naquele padrão. E, na época, eu fiz uma pergunta, general, que eu gostaria que o senhor anotasse. Eu perguntei aos procuradores e ao pessoal do TCU por que já que eles tinham um grupo tão forte de análise de precificação, por que quando a concorrência acontecia e o preço fosse superior ao preço base, eles interferiam na busca de fazer com que o preço base retornasse
àquele do edital. Aí eu perguntei por que é que, quando uma empresa qualquer dá um preço 10, 15, 20% abaixo do preço base, eles também não interferiram. Porque isso é um dos parâmetros dos erros de comportamento que acontecem. As empresas sérias vão participar, elas atendem àquela posição do preço base e vem o que a gente chama de aventureiros que jogam o preço para baixo, e aí não existe a proteção da concorrência. E todos os comportamentos inadequados são frutos ou partem também desse tipo de comportamento. Então, eu estou colocando isso em discussão porque esse não é um assunto simples, não é um assunto que simplesmente o fato de a empresa buscar ter todo um comportamento ético adequado, buscar ter tanto internamente quanto externamente, fará com que ela possa sobreviver ao mercado. É necessário que, tanto o que Salmeron falou a respeito do órgão público começar a ter o exemplo do Tarcísio ser levado a todos os outros segmentos, como também é necessário que o processo fiscalizatório tenha o viés de olhar qual é o impacto de um preço sobre preço e de um subpreço, que também causa um dano imenso à contratação pública. Então, é isso que eu gostaria de colocar, esse é o ponto de reflexão que eu gostaria de deixar. Obrigado, Hugo. Vamos ter a oportunidade, na sequência, de retomar o assunto levantado, importante. Mas agora eu queria, ao agradecer a Fernanda Tartaruga, que ela se pronunciasse também a respeito do tema integridade no nosso setor de resíduos. Por favor, Fernanda. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, em nome da Horizon. Todo mundo a conhece como Fox Rastec, mas agora a gente está usando essa nova razão social. E agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando experiência e de estar ouvindo um pouco da opinião dos colegas do setor, aí, de empresas que são líderes, no segmento. Alguma das coisas que o Salmeron colocou e que o colocaram, eu também compartilho disso. E mais do que isso, a gente tem uma verdadeira simbiose. A nossa atividade, diferentemente de outras empresas que possuem um programa de compliance, de integridade, de governança, o nosso principal risco da atividade, que é identificado quando você faz a sua identificação, mapeamento do risco, é justamente esse contato, essa interlocução muito próxima com o órgão público. Então, a gente está exposto a um risco muito maior do que do que qualquer outra empresa que tem um programa de integridade. Então, em face dessa simbiose, dessa proximidade muito grande, eu também destaco esse aspecto que não existe digamos assim, uma equidade, Do lado da empresa privada, você tem que ter mecanismos efetivos e que você comprove que você está tendo aquele cuidado ao ter contato com o agente público, dentre inúmeras outras questões que são advindas desse momento. E o órgão público, por sua vez, de fato não está preparado. Existem até leis que estão em vigor. Aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco tem lei, estado de São Paulo tem, Minas Gerais tem, mas a gente não vê isso de fato na prática. E a gente sabe que nesse ano de 2021, com digamos assim, com os novos prefeitos que vão ingressar junto aos seus mandatos agora, todos eles têm um grande desafio, que é a questão do atendimento do marco de saneamento, Aqueles pequenos municípios que muitas vezes a gente no pequeno varejo trabalha, muitos deles não estão prontos, adequados a esse momento, sobretudo com relação à questão de uma cobrança de uma tarifa para o lixo, que é uma coisa bastante importante para o nosso setor, que a gente vive nessa verdadeira dependência dos municípios de impostos, digamos assim, de serviços e do IPTU, e a gente vivencia no nosso dia a dia uma dificuldade de recebimento, e a gente tem, nesse momento também de interlocução com essas prefeituras, é um momento que nos fragiliza bastante. Mas eu acho que todos nós aqui estamos imbuídos de um grande esforço de melhorar, aprimorar essa questão do programa de integridade, o aspecto do contato com o agente público e de uma política de contato com eles e anticorrupção é apenas um dos cenários da nossa governança corporativa,
No caso da Horizon, a gente realmente está trabalhando com o objetivo de implementar uma governança forte, já antenada com esses princípios do ESG, né? Com governança, sustentabilidade e em respeito à questão social, sobretudo, até porque a gente trabalha eminentemente com aterros sanitários, temos esse contato também com comunidades no entorno, também tem essa interlocução com esse tipo de população. Então, eu queria destacar, de fato, esses pontos, né? Esse ano de 2021, para a gente, de fato, toda vez que muda um prefeito, para nós que trabalhamos com agentes públicos, é sempre um ano de grandes desafios, né? Em função dessa questão dessas interlocuções, de renovações contratuais. Também quero destacar aqui a importância da participação dessas entidades de classe, né? Exemplo da ABETRE, que nos apoia tanto com relação a essa questão das regulamentações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente sentiu uma vacância muito grande, né, em relação a determinados regimentos e atuações. Então, era isso que eu gostaria de falar aqui. Muito obrigado, Fernanda, por suas palavras iniciais. Queria agora passar a palavra ao Pedro, que é o diretor país da Veolia aqui no Brasil. Por favor, Pedro. Luiz, muito obrigado. Antes de nada, parabenizar também ao Instituto IBRIC, a vocês, todas as associações, de esse tipo de webinar, esse tipo de compartilhamento de estas informações. Integridade, compliance, tem que estar dentro da cultura das empresas. Temos que realmente, eu quando cheguei aqui faz já quase um ano e meio, falávamos integridade e compliance são não negociáveis para qualquer um das empresas, dos colaboradores da Veolia. Então, realmente tem que estar impregnado dentro da cultura do grupo e não ter medo, inclusive, algumas vezes, a realmente poder perder contratos, poder não ganhar contratos pelo fato de seguir as normas, de seguir a ética, de seguir a integridade de forma global dentro de uma licitação. Acho que era Hugo que falava que tudo começa na licitação, é verdade. Inclusive antes da licitação, sabemos. Então, aí realmente temos que ter as empresas que somos a referência hoje na área de meio ambiente, na área de transformação ecológica, temos que ter essa força de ser os garantes da integridade. E, do outro lado, como também falava o Antônio e a Fernanda, acho que comentavam os órgãos públicos. É importante que todas as empresas tenham essa cultura, é importante que todos os agentes temos com as políticas anticorrupção, com os valores de responsabilidade, de respeito, mas, do outro lado, tem que existir esse alinhamento para que os órgãos públicos também deem esse seguimento, essa fiscalização. Porque igual que as empresas temos a fiscalização independente, cada uma de nossas empresas tem criado órgãos independentes, temos criado canais de alerta, auditorias. Do outro lado tem que existir a mesma coisa. Eu fiquei contente, a verdade, de escutar e ouvir a doutora Fernanda Oliveira, que ela inclusive vem da delegação da polícia, ela sabe, ela conhece o que eles criaram, esses órgãos para dar seguimento, para dar essa fiscalização necessária, essa força. E isso acho que realmente, se temos que ficar com algum ponto, não tem que ser negociável. É um ponto, a integridade, compliance, não pode ser negociável com ninguém. Então, depois acho que vamos falar um pouco mais de cada uma, o que temos dentro dos órgãos que temos, os procedimentos que temos, mas é isso que eu gostaria de deixar sem querer repetir o que já foi falado. Muito obrigado, Pedro.
Para encerrar esse primeiro bloco, eu quero agradecer e passar a palavra para a doutora Simone Martins, que é do Grupo Corpus, que é também um importante grupo no nosso segmento, e a doutora Simone, então, tem a palavra. Por favor, Simone. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos os presentes. É um grande prazer, né, estar com colegas aqui do nosso setor para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? E participar de uma mesa redonda após a fala da doutora Fernanda, né, com todas as informações que ela nos trouxe aí com relação ao programa de radar anticorrupção do Ministério da Infraestrutura, é uma coisa que nos deixa ainda mais motivados, né, a saber que nós realmente estamos no caminho certo. E um trecho da fala dela, que eu até me apropriei, que ela disse que uma das metas do Ministério de Infraestrutura é ser referência, né, para os outros ministérios com relação à integridade. E por que não, né, assumimos esse desafio também para que o nosso setor de coleta de resíduos, né, manejos, enfim, tudo ligado à parte de saneamento, seja também referência de integridade para os outros setores, que, como bem lembrou a Fernanda, né, da Horizon, é um setor que nós estamos com muita interação com o poder público, né, em todas as nossas atividades. Então, quizá a gente terá isso como desafio, né? Nossa, também uma meta a ser alcançada. Como o Luiz também disse, com relação ao Pacto Setorial de Integridade, eu tenho o prazer de ter participado, né, do estudo desse pacto desde o início, né, com alguns colegas aqui representados, com o pessoal da Veora, o pessoal da Vital, né, e agora esse pacto sendo migrado aí para o IBRIC. E realmente, quando essa discussão começou, uns 3 anos atrás, mais ou menos, né, a gente estava ainda caminhando com algumas estruturações, muita resistência, né, mas acho que o cenário do tema no Brasil nos ajudou muito, né, a impulsionar essa questão, e a certeza que nós realmente estamos no caminho certo, né. Acho que integridade é uma coisa que todos ganham, né, a gente firmar em um compromisso em ter um ambiente muito mais transparente, né, para que a gente possa exercer os nossos negócios de uma maneira muito mais tranquila, com sustentabilidade. Acho que todos ganham, né? A empresa ganha, o poder público ganha, e mais que tudo, a própria sociedade, né? Ser a última a falar, a gente acaba tendo um pouco de cuidado para não ser repetitivo, né? Mas eu ratifico aqui as palavras de todos os colegas que colocaram antes. Eu só não... Desculpa, Hugo, se você mencionou, porque você falou bastante da questão da licitação pública, que nós tivemos ontem, né, a aprovação da nova lei de licitação, né, com grande ganho também nesse novo texto, que é a palavra de programa de integridade constando numa lei de licitação. Acho que isso é importante também a gente lembrar aqui, né, que foi um grande avanço. Vai ser critério de desempate, vai ser obrigatória a implantação em 6 meses para contratações de grandes vultos. Então, eu acho que nós estamos numa época bem... com tanta coisa ruim acontecendo esse ano, com pandemia, com tudo. Nós fazemos parte de uma prestação de serviço essencial, né, na luta também dessa pandemia. Enfim, acho que a gente tem alguns marcos importantes para comemorar também esse ano. Bom, era isso. Obrigada. Bom, já que você mencionou que foi a última, eu vou começar com você o segundo bloco, fazendo o seguinte posicionamento. O nosso setor de resíduos, ele sempre foi muito bem visto naquilo que se refere à atividade executada da catação do saquinho, vamos dizer assim, do lixo. Mas ele tem... a sociedade talvez não tenha compreendido até agora qual é a essencialidade e a importância do nosso setor. Quando a gente inicia um trabalho, uma caminhada dentro de compliance, buscando realmente cumprir ações de integridade, a gente quer dizer para a sociedade que, embora a gente trate do lixo, nós somos empresas estruturadas, muito bem organizadas e que tratamos o lixo como resíduo. Então, eu queria que você, de uma forma assim, muito sintética, dissesse para nós como é que vocês organizaram, por exemplo, dentro da Corpus, esse time, essa forma de governança para cuidar
de integridade e de compliance. Por favor, Simone. Claro, vamos lá. Eu gosto muito de falar disso, porque eu trabalho na Corpo já há 21 anos, né? E sou gerente de departamento jurídico, e quando surgiu aí a questão da necessidade de estruturar, né? Da vontade de se estruturar. Eu gosto mais de falar até de vontade do que necessidade, que eu acho que ela precede, né? Eu falei assim, eu quero, dá para mim esse chapéu. Né? Inclusive, tive até muitos conflitos de entendimento, de falar assim, mas vai estar conflituoso a área jurídica e compliance no mesmo chapéu, né? Será que não tem que ter uma independência? Fiz vários benchmarks com colegas bem generosos com relação a isso, e a conclusão que eu cheguei que não, que realmente a gente tem que começar de algum jeito, né? E a palavra grau de maturidade, que a doutora Fernanda citou, e é uma coisa que a gente usa muito, né? Falando em compliance, em programa de integridade, que o importante é começar, né? E depois, aos poucos, a gente ampliando e implantando isso cada vez mais na cultura, como o Pedro da Veolia disse, né? Porque compliance e integridade é questão de cultura mesmo. E eu assumi, falei, não, me dá esse chapéu aí que eu vou encarar o desafio, né? E nós começamos como todo o programa singelo de integridade, né? O primeiro documento oficial, um código de conduta, né? Com algumas premissas básicas, alguns pilares que a gente entende como intransponíveis. Ao mesmo tempo, eu já estava com o pessoal do Pacto Setorial, e também ajudou muito, né? Porque a gente acabou migrando e trocando muita experiência, estruturação de canal de denúncia, estruturação de algumas políticas, e você estruturar um programa de integridade numa época que o cenário nos favorece, todo mundo falando disso, foi muito desafiador e muito motivador também, né? Então, a Corpus realmente, a gente está com o programa estruturado e busca de um grau de maturidade cada vez maior, né? E você também vendo o cenário dos colegas de empresas também, você vê que você realmente está no caminho certo, e juntar-se aos bons é sempre muito rico. Obrigado, doutora Simone. Pedro, queria buscar um pouco da sua experiência internacional. Você faz parte de um grupo realmente da maior importância no cenário mundial, e queria que você estabelecesse um parâmetro de comparação entre a sua experiência lá fora e a sua experiência aqui dentro do Brasil, nesse setor de resíduos. Você também tem água e saneamento no grupo, mas no setor de resíduos, como é que a gente pode estabelecer comparações? Como é que você encontrou aqui no Brasil o nosso setor no que se concerne à integridade e compliance? Muito bem, obrigado, Luiz. Antes de nada, você falava de resíduos, que é verdade que pelo fato de ser resíduos, muitas empresas, muito público fala, trabalham com resíduos, são empresas menores, são empresas que não estão estruturadas. Eu acho que para a gente, para a Veolia, os resíduos são recursos naturais. Nesse sentido, temos a obrigação, primeiro, de dar acesso à população a esses recursos, e a ver como podemos limitar a utilização desses recursos, essa preservação, e a ver como renovamos esses recursos. Uma empresa de mais de 160 anos, como a Veolia, que nasceu da água, de tratamento de água, e tratamento, gerenciamento de resíduos. Continua no mercado, é realmente estruturada. E agora, falando de integridade, falando das diferenças entre países, bom, eu trabalhei em vários lugares. Trabalhei na França, na Espanha, no México, aqui no Brasil. Então, cada país tem suas peculiaridades e a cultura deles. A verdade é que a América Latina, inclusive os latinos, vamos falar, a parte de proximidade com os órgãos públicos, até faz uns anos, era muito mais alta que nos países, por exemplo, anglo-saxones.
ou franceses, ou alemães, a Alemanha, por exemplo. Então, verdadeiramente, temos que ter um cuidado e uma atenção forte para esse ponto da integridade e de compliance. Acho que era, não sei se era, acho que era Simone que comentava que é uma progressão, é uma progressão, uma evolução, realmente. Não podemos passar de 0 a 100 sem passar etapas. Então, eu acho que, primeiro, que cada uma das empresas, já com a lei anticorrupção que existe aqui no Brasil, a obrigação de cada uma das empresas a formar seus equipos, a política de anticorrupção, a guias, código de conduta, guia ética, eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que do lado, de novo, do lado do órgão público, existe essa lei de anticorrupção, essa lei de sobornos, essa lei de controle, mas a verdade deveria ter pelo menos uma fiscalização ou um controle, um tipo de auditorias como existe nas empresas privadas. Por exemplo, na Veolia temos auditorias praticamente de compliance, praticamente cada 6 meses. Então, totalmente independentes por órgãos externos, empresas externas que nos validam, equipes, e que ven, si temos uma cultura totalmente impregnada, que essa cultura tem que vir top-down, tem que ser top-down, mas quando a gente, por exemplo, nosso presidente, realmente, quando toda a conversa que faz, começa pelos assuntos de segurança, saúde, ética e compliance. Aqui, mesma coisa. Realmente, quando vamos visitar uma instalação, sempre falamos disso. Contatamos com prefeitos, contatamos com órgãos públicos, sempre temos que ter essa argumentação e esse alinhamento. Do lado de público, eu acho que realmente, se pouco a pouco vão conseguindo impregnar essa cultura, essa política de controle, para falar a verdade, em todos os países onde eu estive, é autorregulação, mas tem que existir um controle externo e uma punição. Se não se castiga os órgãos quando fazem as coisas erradas, quando incumprem essas leis, tem que existir. A única forma que eu vi realmente em outros países é com essas penalidades, vamos falar. Inclusive a gente temos nossa obrigação, todas as empresas que estamos aqui, as principais empresas do setor, temos a obrigação de acudir à justiça ou ao MP quando vemos situações que não são corretas, que não estão em linha com as normas e o compliance de forma geral. Por exemplo, não tem sentido que municipalidades, que estados, algum tipo de licitação que são feitas e que incluem que qualquer empresa pode entrar, que não são do ramo, que são, pode ser eu, inclusive eu posso fazer eu, Pedro Prádanos, eu posso me apresentar a um tipo de licitação de forma emergencial, de forma tal. Isso não poderia existir. E isso eu acho que temos que fazer, e principalmente através das associações, uma força-tarefa para que não aconteça mais. E só também para não ser realmente, acho que Brasil começou um pouco mais tarde esse assunto de integridade, os pactos setoriais, na área principalmente de resíduos, começamos um pouco mais tarde, em todos os países já existiam, mas eu acho que temos atrapado um pouco esse tempo e não estamos tão longe, também não temos que nos flagelar em relação a outros países.
Eu acho que vai ter melhorado muito de uns anos aqui. Temos que continuar, mas verdadeiramente é cultura, é canais de denúncia, associações que, como a VETRE e as outras associações nas que trabalhamos, que realmente como o IBRIC, como o Instituto Ethos, que realmente passam essa cultura, essa força para a sociedade. Obrigado, Pedro. Hugo, você fez uma colocação importante sobre a questão de licitações. Você sabe que nós estamos já há alguns anos tentando fazer, quando eu digo nós, estou falando sempre nas entidades do nosso setor, fazer com que o nosso setor seja melhor compreendido pela sociedade e que a sociedade enxergue no nosso setor o trabalho de importância e acessibilidade que ele tem. O pacto, a ação coletiva da integridade, que nós nos engajamos com as empresas, ele tem uma importância fundamental, não só por ser uma participação do Pacto Global da ONU, como também por estar agora no Instituto de Autorregulação, como o IBRIC. Eu queria te fazer uma provocação. Como é que a Marquise, que é uma empresa de um grande grupo, pode contribuir conosco para que o setor se aproxime mais de nós? Porque quanto mais empresas nós tivermos, seguramente mais integridade nós vamos ter no setor. Por favor, Rui. Eu vou responder sua pergunta de uma maneira direta e simples. Eu acho que tudo depende da vontade efetiva do grupo, de qualquer grupo, do nosso segmento, olhar para frente e entender que existe uma mudança em andamento e que é necessário a gente influenciar positivamente a sociedade na busca de reduzir as causas raiz do processo de corrupção. Eu gostaria de colocar alguns pontos para você poder entender o que é que eu estou querendo dizer. Compliance é mais antigo do que o que a gente imagina. Eu trabalho com compliance desde a década de 70. As empresas multinacionais, eu trabalhei em 3 líderes de mercado, a área de transporte de navios, a área química e a área de transporte de valores. Trabalhei nas líderes deste mercado, 2 americanas e uma norueguesa. Todas elas já tinham o seu compliance. Compliance foi montado pelas empresas na busca de equilibrar o comportamento dos seus próprios funcionários, lá atrás, como origem. Obviamente, isso cresce depois e se coloca dentro de uma posição institucional. O compliance não é de um departamento. Se uma empresa for limitada, o compliance é dos acionistas dono. São eles que definem quais são as regras comportamentais que a empresa dele vai ter para se sustentar. Se ela for uma sociedade anônima, é o conselho de administração, o conselho de acionistas que determina essa regra de comportamento. Então, é necessário vir de cima para baixo a regra que vai fazer com que a companhia toda se comporte. Mas acontece, Luiz, que existe um fator que a gente precisa entender para poder perceber a complexidade disso. A corrupção não é um problema nacional. A corrupção é um problema do ser humano. Nós, por natureza, agimos de uma ou de outra forma sem ser com a ética social adequada. O que é que elimina efetivamente este processo? Não que elimine, mas o que é que controla e diminui o processo? Não é a lei. O Brasil é pródigo em leis. Nós temos corrupção instituída em todos os segmentos nacionais. Executivo, legislativo, judiciário, está no judiciário, eu não estou falando nenhum absurdo. E a própria sociedade. O que faz com que isso melhore em termos de controle é educação.
O povo, quando começa a perceber o grau de risco e o grau de dano que o processo de corrupção causa para a vida dele, dos filhos, dos netos, bisnetos, etc., eles começam, então, a fazer com que o comportamento social seja mais adequado. E aí vem as leis, aí vem o processo punitivo, fiscalizatório, é a sociedade educada que busca esta redução de comportamento inadequado. Ele não acaba, mas busca isso. Então, o que eu vejo aqui, o que a gente precisa perceber é o seguinte: nós temos no Brasil 5.670 municípios. Pedro, você falou a respeito da gente ter este comportamento firme. É verdadeiro, concordo com você. Mas você imagine o seguinte: você tem uma empresa com 6.000 funcionários, tem um contrato. O contratante deixa de pagar, ele deixou de pagar. Não tem razão para não pagar. Eu não conheço um único prefeito preso por ter deixado uma dívida. Aí vocês dizem para mim, tem a lei de responsabilidade fiscal. É burlada descaradamente, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que ordem de serviço e empenho vem antes da execução do serviço. Quem aqui recebe empenho de serviço executado mês a mês? Ninguém. Então, eles só empenham quando eles têm dinheiro para pagar. Quando eles não têm dinheiro para pagar, não tem empenho. Se não tem empenho, não tem registrado dívida. Se não tem registrado dívida, eles não têm responsabilidade fiscal sobre aquele ato que eles estão cometendo. E nós temos 6.000, 7.000, 10.000 funcionários, num fluxo de caixa de 60 dias, se fosse tudo normal, e aí a gente tem hoje o setor com uma dívida de 17 bilhões. 17 bilhões. Então, nós ainda temos um problema raiz muito grave. A educação. O povo brasileiro não consegue cobrar do político, ele não tem nem capacidade de análise sobre o fato do que é ele vender o voto dele. E ele vende o voto dele. Então, amigo Gonzaga, a gente não pode ficar parado, óbvio. A gente tem que buscar mudar esse conceito, mudar esse tipo de comportamento. As empresas devem, sim, se associar a órgãos como este, devem, sim, buscar, dentro do seu poder econômico, influenciar o comportamento político, sim. Agora, a gente precisa entender que o lado fraco é o da empresa. Desculpe, eu sei que nós temos eu sempre brinco dizendo que na vida Deus nos deu uma única propriedade, livre-arbítrio. Então, nós escolhemos o que fazer, sempre. Não há desculpa sobre o meu comportamento inadequado. Eu escolhi fazer. Agora, ser executivo ou dono, vocês sabem da dificuldade que é. Vocês sabem de quanto a gente tem que trabalhar com um monte de processos. Você vai recorrer na justiça. Simplesmente não acontece. Uma empresa levar 30 anos para receber uma dívida imprecatória. Isso é a causa raiz de corrupção. Então, Gonzaga, nós precisamos, sim, buscar, mesmo sabendo que não veremos o resultado da nossa gestão, mas buscar fazer com que associações como essa sejam fortes e que a gente possa buscar fazer o papel da andorinha no incêndio. É difícil a andorinha apagar o incêndio, mas ela está fazendo a parte dela. Então, amigos, essa é a minha visão, é a visão da empresa. Nós estamos aqui buscando sobreviver e encontrar a forma de transitar num processo que tem várias nuances. Agora, a gente tem que botar o pé no chão e não fingir que não está acontecendo nada e que o mundo é colorido, porque não é, o mundo é preto e branco. E a gente tem que sobreviver, tem que sobreviver. Todo dia eu tenho 6.000 funcionários para poder pagar, para poder dar oportunidade, uma empresa para crescer, e isso não é fácil no ambiente de negócio que a gente vive. Essa é a nossa visão. Obrigado, muito bem colocado. Fernanda, quer acrescentar alguma coisa mais diante da colocação dos que te antecederam? Eu estava aqui refletindo, né, pensando sobre tudo aí que foi dito, mas, assim, só o que eu queria agregar de fato, né? É um processo, de fato, que ele é contínuo,
que não é fácil, é uma área que, em um primeiro momento, é vista pelo dono da empresa. Em um primeiro momento, ele entende aquilo como um custo, né? Porque é caro. Você vai ter que criar um setor, você vai ter que pagar uma consultoria, aí vem a questão do canal de ética, vem a questão da contínua revisão, a capacitação do funcionário, a capacitação dos funcionários, treinamento, etc. Mas eu acho que a principal visão hoje, em relação à questão do compliance, que o empresário precisa ter e que esse segmento precisa ter, é de que isso agrega valor à empresa. E eu acho que desmistificar também um pouco do certo preconceito, que existe um preconceito em relação às empresas do segmento de lixo, né? Sobretudo as de coleta, muito mais até do que as que trabalham no destino final. Quem trabalha com lixo, ele, para todo mundo, independentemente, ele já é visto como um bandido, né? Então, infelizmente, é isso que acontece, mas muito mais na área da coleta, porque você tem um número gigante de empresas que trabalham na coleta, né? Bastou o cara ter um caminhão de lixo, um motorista, ele acha que ele já faz a coleta e vai concorrer na licitação de igual forma do que outras empresas e apresentando um preço impraticável, de fato. Então, eu acho que a gente tem que entender que essa questão do compliance hoje, de fato, é um diferencial para essas empresas, para a gente desmistificar essa visão de que a gente trabalha num segmento de bandido, né? Da máfia do lixo, aquela coisa toda, a gente mostrar que, de fato, principalmente essas empresas que estão aqui presentes, estão buscando realmente mostrar esse preconceito que existe em relação a gente, de que a gente quer fazer a coisa da forma correta, respeitando a legislação vigente, né, com controles efetivos, com investimentos e tudo mais, para que, além de fazer o certo, a gente tem que mostrar que faz o certo, mas naturalmente, como eu disse, né, isso implica em custo. E quando você, de fato, você compete com alguém que não tem isso, né, na sua essência, no seu dia a dia, nos seus controles, nos seus mecanismos, e o poder público não vai privilegiar isso, ele vai contratar quem? Ele contrata quem apresenta o menor preço, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Se a gente se associa, se a gente, de fato, defende isso comumente, existe um ganho para essas empresas que atuam de forma correta e associadas. E defender isso junto aos órgãos de controle, junto às entidades governamentais, de que isso precisa ser uma regra, não uma exceção. Porque senão a gente vai cair nos mesmos erros que as gestões passadas incorreram. Você contrata qualquer um, e é isso que alimenta a corrupção também. É essa falta de profissionalismo, né? Quando você tem um profissionalismo, você tem uma empresa que tem estrutura, controle, procedimentos, existe o profissionalismo até no trato com o desenvolvimento do objeto do contrato e tudo mais, assim, responsabilidade, né? De uma forma geral. Era isso que eu queria realmente agregar. E do ponto de vista da empresa, além a gente hoje, como eu falei, vem alçando realmente um status de governança maior. Assim, um pouco da minha história. Eu trabalho há 14 anos no segmento, há 12 anos que eu estou na Ecopesa, inclusive a Vital já foi acionista aqui da Ecopesa. Eu ingressei na área de compliance através da implantação da extensão do programa da Vital na Ecopesa, que foi depois comprada pela Rastec, né? E depois de ter sido comprada totalmente pela Rastec, então eu passei a atuar na Rastec como gerente de compliance, e a gente vem aí nesse desafio de estar aprimorando e com total, digamos assim, realmente aderência por parte do Conselho da Administração na figura do empresário, do Ismar Assali, que ele, de fato, ele defende que isso é um diferencial e a gente vem investindo no aprimoramento e melhoria disso continuamente. Obrigado, Fernanda. Nós já vamos nos encaminhando para o final do nosso evento. E antes de passar a palavra para as considerações finais de cada um, eu vou começar pelo Salmeron, aproveitando para fazer alguns comentários. Nós temos 5.570 cabeças municipais dentro deste país, que tem uma extensão territorial como se fosse um continente. Nós temos cerca de 1.000 empresas no setor de resíduos sólidos no Brasil. Entre médias e grandes empresas, temos cerca de 400.
nós temos uma força de trabalho no nosso segmento da ordem de 350 mil colaboradores. São números realmente importantes. Dentro de um país que gera 80 milhões de toneladas de resíduos por ano, e é um setor que tem uma geração de riqueza, porque o nosso mercado é da ordem de 25 bilhões de reais por ano. Não obstante esta calamidade para nós, do segmento, que é a inadimplência que hoje existe, que durante o pico da pandemia no Brasil chegou a cerca de 18 bilhões de reais. São Meron, a gente acompanha a Vital, como acompanhamos outras empresas importantíssimas que não estão presentes nessa mesa, como as empresas do Grupo Solvi, as empresas do Grupo Terrestre e vários outros. Eu não vou ficar nominando, porque senão eu daqui a pouco cometo o deslize de esquecer importantes grupos, importantes empresas do nosso setor. Salmeron, ao finalizar a sua fala, como é que a Vital tem se comportado em termos do compliance, mais uma vez, e como você já fez algumas passagens na sua fala inicial, e como é que o Grupo Vital pode fortalecer essa grande iniciativa nossa do segmento, que é a ação coletiva de integridade para o setor de resíduos. E aproveito para você fazer depois as suas considerações finais. Tá bom. Depois de todos esses números que você passou, quase um milagre, né, para a gente fazer. Mas eu sempre falo, acho que a sementinha, Luiz, ela está plantada. Quando a gente começa a discutir com o Pedro, a Simone, outros tantos falaram aí, a compliance, a gente não tem só com o cliente, a gente também tem com o fornecedor. Então, hoje, você contrata um fornecedor para te ajudar no licenciamento, ele tem que entender, tá? A cláusula do contrato lá, que ele tem que ter integridade, porque ele está te representando junto ao órgão público, por exemplo. Você tem também, por exemplo, licitações que permite consórcio. E aí você vai se consorciar com outras empresas do setor, a outra empresa também tem que entender como é que funciona o compliance e a questão de integridade. Ou seja, o setor, aos poucos, ele começa a falar a mesma língua, principalmente das empresas que têm maior estrutura, das empresas que têm maior porte. E aí a dificuldade, respondendo a sua pergunta diretamente, que a gente tem para implantar nas pequenas e médias, é justamente a característica de contrato. E aí, um pouco do poder público e as leis podem nos ajudar nesse sentido. A questão da inadimplência, com o marco de saneamento agora, se a gente realmente conseguir implantar a questão da tarifa para a nossa atividade, isso aí nos ajuda muito, reduz muito essa questão da relação com o poder público, como o Pedro bem colocou. Hoje você tem uma relação muito direta, você tem muito contato com o poder público para poder receber, e o Hugo também, poxa, nós vamos ficar inadimplente, qual a ação que a gente vai fazer? Eu fiquei muito feliz que o setor hoje tem consciência que, se não for remunerado, as empresas param de realizar os serviços, né? No passado não tinha isso, hoje a empresa não sendo remunerada, ela simplesmente manda uma carta para o cliente e dá um aviso que irá paralisar o serviço até que o cronograma de pagamento seja colocado em dia. Então, são uma série de ações que a gente acaba fazendo que minimiza um pouco o impacto de tudo isso que a gente conversou aqui durante essa nossa audiência aqui, esse nosso bate-papo. Em relação à integridade, a nossa empresa também começou com o jurídico, foi o pontual, e depois a gente criou um setor específico, a gente achou por bem, ficou aquela dúvida também se o jurídico ia ser responsável pela questão da integridade na empresa, a gente achou melhor trazer uma pessoa de fora e criamos um setor hoje que consegue bem analisar os riscos, consegue fazer treinamento, consegue acompanhar, mitigar, faz auditoria.
inclusive com os fornecedores e parceiros da gente. Então, mas é um processo de dificuldade, muita gente estranha, muita gente olha com cautela, mas a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Se a gente for pegar um financiamento para comprar um equipamento no banco, a primeira coisa que o banco tem é uma cláusula de compliance, né? Para você poder desenvolver numa cláusula de financiamento. Então, a gente acaba tendo que ter esse dia a dia com os fornecedores, com parceiros. Então, eu acho que é um caminho sem volta. É como começou a segurança do trabalho lá atrás, né? Como começou a lei... É um processo que a gente vai evoluindo dia a dia, mês a mês. Não pode deixar de discutir isso, por isso a importância desse nosso encontro aqui, né? E acho que a gente está no caminho certo. Não podemos desistir nunca, Luiz. É isso? Muito obrigado, Salmeron, por sua participação, por sua disponibilidade. E vamos ser gentis agora, passando para as senhoras, para as considerações finais. Fernanda, por favor. Um ponto que eu queria colocar, né, com relação não só à questão de ética, mas especificamente com relação ao setor, é destacar o aspecto da essencialidade que a gente tem, né, de que somos um serviço público essencial, mas que a gente desempenha uma atividade que ela é, digamos assim, invisível no primeiro momento. Porque a população, ela só sabe o seguinte, que vai o caminhão de lixo, pega o lixo dela, se ele pegou, ele não vai perceber, não vai sentir falta daquilo, ele só vai sentir se deixar de passar. Mas o fato é que o lixo ele deixa ali, né, na frente da sua casa, a coleta é realizada e ele vira, é uma mágica, né? Ele desaparece. A população, as pessoas em geral, elas não têm conhecimento da tecnologia e de toda a estrutura que uma empresa precisa ter para que essa mágica que ele não percebe aconteça, né? E uma grande dificuldade, de igual forma que a gente tem, é essa questão da inadimplência e que a gente, de fato, tem uma expectativa de que controles efetivos por parte de responsabilização de gestores públicos, né, à luz do que nós somos responsabilizados, que isso se estendesse também para essa questão do órgão público. E outra ponderação também que eu queria fazer é que, de fato, hoje a empresa percebe que isso é indispensável para a gente ter, de fato, essa questão desses controles implementados. A gente também reforça essa questão das análises reputacionais, das diligências que são feitas em relação aos nossos fornecedores, parceiros comerciais, as questões também que a gente tem uma proximidade muito grande de comunidades e a gente recebe muitas solicitações de doações e patrocínios, então a realização desses patrocínios para essas comunidades, para essas entidades continuarem sendo feitas, mas dentro de um espírito de observância de requisitos de compliance, são as dificuldades que a gente encontra no dia a dia e de certa resistência até internamente dentro da empresa, mas que é uma conquista, é o dia a dia, é aquela coisa de você reforçar treinamentos e colocar aquilo dentro da dinâmica do dia a dia das pessoas, até porque quando um agente seu perante um órgão público, ele se faz representar, ele também leva um pouco dessa cultura e as pessoas passam a respeitar e ter uma visão em relação a isso, de fato, né? Em relação especificamente ao nosso setor. Está sem som. Muito obrigado, Fernanda, pela presença. Leve o nosso abraço de melhoras e pronto restabelecimento ao nosso querido Ismar. E agora passamos às considerações finais da doutora Simone, por favor. Eu acho que as empresas aqui representadas, e não só como as que também não puderam estar presentes, eu acho que nós temos uma grande responsabilidade de fomentar aí, acho que para tentar destituir dois falsos cenários, né, que nós temos. O primeiro, que eu queria trazer aqui a fala da Fernanda, com relação ao quanto que o nosso mercado, o nosso setor sofre de um certo preconceito, né, com relação a máfia do lixo, né, aquela
visão um pouco deturpada do que nós somos. Enquanto nós somos um setor de serviço essencial, análogo ao serviço de saúde, né, de grande importância. Os números que o Luiz trouxe aí não me deixam mentir, né, da importância do nosso trabalho, do quanto que a gente gera de emprego para o país, né, no âmbito de prestação de serviços, enfim. E outro lado também que eu vejo, esse seria na ótica dos nossos clientes, né, finais. E outro extremo que eu vejo outra ótica que eu vejo é com relação às empresas do nosso setor que ainda não começaram a se movimentar para implantar um programa de integridade, né, para ter uma estrutura, talvez porque acha que isso tem que ser implantado de cara de uma forma macro, né, uma forma muito grande, com muito custo, né, com muitas pessoas pertencendo ao departamento, com uma diretoria específica, enfim, isso não é assim, né? A gente tem também que fomentar isso com os nossos parceiros do nosso setor, que é possível começar devagar, né? A gente é uma escada, a gente vai subindo um degrau por vez, e a gente aprende junto, a gente troca muita experiência, né? Então fica aí o convite aberto a todos que nos estão assistindo, que possa participar. As entidades têm feito grande papel nisso, né? A BET, a BELP, a BRP, o Celur, enfim, são as entidades que conseguem, dentro das empresas que já fazem parte delas, fomentar isso, né? E agora nós ganhamos aí o apoio do IBRIC, junto à ABDIG, né? Mas, assim, eu acho que nós individualmente podemos, sim, ter isso como missão, né? A ser grandes fomentadores desse tema e desmistificar alguns conceitos, né, errados, assim, não, mas para ter uma postura de compliance você tem que ter uma certificação internacional. Aliás, eu nem sou uma multinacional, eu não estou subordinada a nenhum tipo de legislação, nem americana nem inglesa, não. Nós temos já algumas boas ferramentas para trabalhar isso a nível nacional, né? Então vamos começar e vamos ser aí voltando à palavra da doutora Fernanda do início da abertura da nossa mesa redonda, vamos ser referência para os outros setores de infraestrutura. E no mais, só quero agradecer pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Simone, muito obrigado ao Grupo Corpus. Queria dizer que as perguntas, por razão do horário, ficarão para serem respondidas diretamente, nós temos anotado, e queria dizer que, se alguma dúvida permanece, nós temos o nosso e-mail, fale com o IBRIC, tudo junto, @ibric.org.br. Vou repetir, fale com o IBRIC, @ibric.org.br. E convido a todos os que estão nos assistindo para que façam uma visita também ao nosso site. Temos 2 minutos para encerrar. 1 minuto para Pedro, por favor. Muito obrigado de novo, mas muito rápido. Principalmente, nosso serviço são serviços essenciais, somos úteis para a sociedade, precisamos de associações fortes, que podamos ir com os órgãos públicos, com os órgãos, com o resto das empresas, para mostrar realmente que o que estamos pedindo, não somos bandidos, as empresas que estamos aqui somos referência em compliance, não somos bandidos, o que temos que ser fortes como instituto, como organizações, para nos defender, ser capazes de ser valentes. Sabemos que está sendo uma licitação mal gerenciada, que está sendo um processo mal feito. Vamos nos juntar, como instituição, eu gostei que o geral falava que não defendemos as empresas, defendemos uma ideia, representamos uma ideia, e essa ideia é superior ao que representam as empresas, cada uma das empresas. Ser solidários, serviços essenciais e ser útil para a sociedade, principalmente isso. Muito obrigado, Pedro, pela disponibilidade. 1 minuto para o Hugo, por favor. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Acho que estão vivendo um momento muito interessante de mudança do setor. Acho que a lei de 2010
ela foi provocativa e é um processo de uma roda que não terá retorno em termos de mudança de perfil da nossa atividade. Hoje é uma atividade basicamente voltada para os programas de limpeza urbana. Na minha visão, dentro dos próximos 30 anos, nós vamos ter que mudar o nosso perfil para um programa de industrial, porque nós não vamos estar falando mais de lixo, nós vamos estar falando de matéria-prima. A matéria-prima não se transporta e não se trata como lixo. Tudo isso fará com que as empresas bem qualificadas tenham a capacidade de sobrevivência nesse novo mercado, o que diminui os aventureiros e, portanto, diminui esse processo de preço, de precificação errada, e tudo isso faz com que a nossa atividade possa ter a sustentabilidade necessária. Eu sempre digo que hoje o papel do executivo deste setor é encontrar soluções para que a gente possa ser pagos, porque essa é a grande dificuldade do Brasil. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós dependemos diretamente do pagamento de transferência de impostos, IFPM basicamente. E o Brasil não crescerá no ritmo adequado até 2033. Então, ou usaremos da nossa capacidade de pensar em como ser pagos, ou teremos dificuldade de sobreviver. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Hugo. Quero agradecer mais uma vez a todos pela disponibilidade e vou passar a palavra para o encerramento ao nosso diretor-presidente, o general Sérgio Etchegoni. Por favor, general, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Gonzaga, principalmente por nos ter proporcionado essa reunião tão interessante, tão viva, tão animada, né? Que nós tivemos posições, informações, pleitos que estão aí, a reafirmação, principalmente, dos propósitos dos que se associam, dos associados do Instituto. O Dr. Hugo deixou uma pergunta na primeira participação sobre os valores anômalos apresentados em licitação, não só para mais, como para menos. E o senhor um ponto muito importante quando disse que os preços menores, anomalamente menores, também deveriam chamar atenção. Eu fiquei sabendo, algum tempo atrás, na primeira reunião que fiz com o ministro Tarcísio sobre a criação do IBRIC, e ele me dizia que estava com uma dificuldade com o Tribunal de Contas da União, porque a empresa que venceu, a construtora que venceu a construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, que o presidente Bolsonaro inaugurou ontem, venceu com um preço muito baixo. E o TCU chamou atenção, alinhado com a sua preocupação. Mas, na realidade, o ministro Tarcísio explicava, naquele momento, que venceu com um preço muito baixo porque ela chegou com uma tecnologia que ninguém tinha. E aí ela conseguiu abaixar os preços. Existem... Então, eu aparentemente me incomodei com alguém estar preocupado com o preço mais baixo, como contribuinte, obviamente, mas vi depois que o TCU tem suas razões, e o senhor acabou de exemplificar, ou seja, de apresentar esse conceito que o TCU se preocupou lá atrás e que eu lá atrás não entendi direito. Mas agora, depois comecei a ver que realmente era uma das razões. O Estado normalmente não é um ente amigável com a empresa privada, principalmente aqui pelos trópicos e alguns outros países, né? Ele já deixou de ter a generosidade, assim, ele deixa de ter a acolhida, a boa acolhida que nós gostaríamos que teve. Eu acho que o grande esforço hoje no Brasil dos governantes esclarecidos e da nova geração que está chegando e que me deixou... Eu acabei de agradecer
a doutora Fernanda, e um dos motivos do meu agradecimento foi a alegria de ter visto que essa nova geração que está aí é melhor do que a minha. São pessoas que se a minha geração teve algum mérito, foi se esforçar para que o Brasil permanecesse nas posições, garantisse as conquistas que tinha feito e se esforçar para que caminhasse pela trilha das melhores práticas, da integridade, que mantivesse sua soberania. E fiquei muito feliz quando vi uma senhora moça, obviamente entusiasmada em servir ao seu país, em servir ao seu Estado, fazendo coisas melhores do que a minha geração fez. Isso é muito bom. Mas eu acho que o Estado brasileiro hoje, e por diversas... E eu não estou falando deste governo, incluo aí todos os governos estaduais, pelo menos os esclarecidos, os mais jovens, repito, têm entendido qual é o verdadeiro papel do Estado. Naquela discussão dicotômica, se mais Estado, pouco Estado, muito Estado ou pouco Estado, que esquece a qualidade do serviço que tem que ser prestado a todos, inclusive ao empreendedor. Roberto Campos tinha frases fantásticas, frases formidáveis. Uma inesquecível para mim era quando ele dizia que a melhor forma de cuidar da distribuição da riqueza era tratar bem o investidor, era tratar bem quem produzia a riqueza. Esse era o primeiro passo. Que o Estado tratasse bem de quem produz riqueza, que a partir daí, obviamente, essa riqueza seria distribuída. Mas o Estado brasileiro não foi, até algum tempo, um agente amigável, um agente que acolhesse a iniciativa privada, que acolhesse o empreendedor com o valor que ele tem. Os maus efeitos produzidos causaram as dores que hoje fazem a gente buscar um remédio para isso. Eu acho que a sociedade entendeu. Eu moro no Rio Grande do Sul e vivo muito a realidade daqui, ainda que conheça muito a realidade brasileira, e ela faz parte da minha vida, mas é curioso, é interessante como esse Estado tradicional, conservador, antiquado do ponto de vista da gestão, difícil de conduzir por arraigados conceitos, está dando um salto. O Rio Grande do Sul está dando um salto de modernidade de um século quase, em termos de gestão, em termos de redução do Estado ao tamanho necessário, saindo daquela dicotomia que só servia para defender privilégios, o Estado mínimo e o Estado grande, quando se fala do Estado necessário, do Estado que está preocupado em levar aos seus cidadãos o melhor serviço. E não nos iludamos, o melhor serviço será sempre prestado pela iniciativa privada. Naquilo que o Estado tentou se meter nessa área, nós temos aí inúmeras histórias de insucesso para contar, né? Exceto naqueles pontos, naquelas regiões, naquelas questões em que a iniciativa privada, pelos seus próprios interesses, não vai, aí sim, aí cabe um Estado no seu tamanho necessário. E o Brasil tem regiões e problemas em que a iniciativa privada não consegue chegar. Só a logística, só a presença do Estado é capaz de fazer. Eu agradeço muito a todos que nos acompanharam até aqui, agradeço muito aos expositores, parabéns ao setor do resíduo sólido, do lixo e resíduo sólido. Vocês trouxeram uma oxigenação importante para o Instituto nesse momento em que ele está nascendo. Com a analogia do recém-nascido, eu posso dizer que nós abandonamos não, mas vocês trouxeram o alimento que nos tirou
da amamentação materna, a gente começa a ter o alimento mais sólido que vai avançar, fazer avançar o Instituto ainda mais. Muito obrigado pela dedicação de todos, muito obrigado pelo tempo de todos, muito obrigado pela sinceridade, pela franqueza de todos e principalmente para aqueles que nos acompanharam até aqui. O IBRIC, como eu lhes disse, e volto a repetir, eu entendo como uma ideia fortíssima, e nada resiste a uma ideia forte. Nada resiste a uma ideia que nasce vitoriosa, como é a ideia da integridade, por mais tempo que ela tenha, por mais velha que ela seja, isso não quer dizer que a gente não possa recuperar o tempo perdido. Como se diz aqui na minha terra, quem monta o cavalo da boa causa, da razão, vai ganhar a guerra. E essa é a nossa guerra. Muito obrigado a todos, sejam muito felizes. Um fim de ano muito feliz a todos. Que 2020 acabe finalmente. Esse pior ano do resto das nossas vidas termine. A todos que estejam vivendo aflições de amigos, parentes, pelo que nós estamos passando, as nossas melhores orações, os nossos melhores desejos, e que 2021 nos espere com muito trabalho. Essa é a nossa intenção, que a gente possa chegar ao final de 2001 muito mais alegre do que o final de 2020 nos traz, mas cansados, bastante cansados, pelo esforço que ele nos tem oferecido para fazer voar ainda mais alto o nosso instituto. Acho que isso é o que eu posso desejar a todos, porque é o que eu desejo a mim também. Saúde, paz, felicidade. Aproveitemos, repito, esse grande momento que é o final de ano, para que esse ano, de alguma forma, termine bem. E, de alguma forma, terminar bem é estender a solidariedade a tantos que precisam da nossa solidariedade num momento tão difícil. Muito. Nós podemos resgatar um pacotinho simples que ela possa abrir. A quantas famílias nós podemos levar alegria com um bolo e um doce, uma comida, por mais modesta que seja, que alegre as suas noites, a noite de todos, do Natal e do Ano Novo está chegando. Felicidade a todos, muito obrigado. É um orgulho muito grande ter sido escolhido para a função, e eu falo aqui em meu nome, de toda a diretoria. É um orgulho muito grande ter conosco o conselheiro Luiz Gonzaga, um homem que colocou o coração nesse projeto. Efetivamente colocou o coração nesse projeto. E os representa com uma garra que eu gostaria que o centroavante do meu time tivesse. Sucesso e felicidades a todos.